Bom dia a todos. Meu nome é Jackson, eu sou advogado, diretor jurídico do Sindicato das Empresas de Ônibus do município do Rio de Janeiro, do ônibus, e presido da Comissão de Mobilidade Urbana na OAB aqui no Rio de Janeiro. Na minha companhia eu tenho o vereador Alexandre Esquerdo, presidente da Comissão de Trânsito e Transportes, ou de Transportes e Trânsito. Transportes, Trânsito. Transportes e Trânsito aqui do município do Rio de Janeiro. Tenho Cláudio Calac, empresário, 25 anos no setor rodoviário, hoje presidente do sindicato, do Rio Ônibus. E, ao final, Cláudio Leite, gerente de mobilidade urbana e planejamento do Rio Ônibus. Tá? A ideia desse evento aqui é a gente conversar sobre os impactos do coronavírus no transporte público no Rio de Janeiro. Vai ser uma conversa, até pelo próprio modelo, bastante informal, objetiva. A gente não pretende aqui, em hipótese nenhuma, proferir palestras, usar argumentos absolutamente técnicos, longe disso. A ideia é ser dinâmico. E a gente quer falar do transporte público porque a gente sabe que o transporte público, quando a gente fala de transporte público, a gente fala de Constituição Federal, é uma garantia fundamental, todos nós sabemos, assim como a educação, a cultura. O transporte está inserido na Constituição porque é um meio de desenvolvimento social, econômico da cidade e que permite o acesso das pessoas menos favorecidas a esse processo de desenvolvimento. A partir do momento em que a gente tem uma crise nunca antes vista na história recente do mundo como essa, em que as pessoas param de utilizar o transporte público, a gente precisa falar disso. Desde que surgiu essa pandemia aqui no Brasil, principalmente aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, nós, vereadores, temos diariamente debatido sobre o impacto que isso tem trazido para a nossa cidade, né? Só dando um resumo muito rápido aqui, nós temos durante 3 vezes por semana sessão por videoconferência, né, aqui pelo Zoom. Já aprovamos alguns projetos de leis e tem tido uma discussão muito grande. De início, em relação a transporte público, foi uma polêmica muito grande, tendo em vista a necessidade, né, que a população tem, mas também fica muito preocupado com a aglomeração, né, dos usuários nos transportes públicos, né? Tanto ônibus, metrô, vans, trens. De fato, é uma preocupação mundial, né? E não seria diferente aqui na cidade do Rio de Janeiro. De início, houve-se um debate, uma discussão muito ampla de paralisar praticamente todo o transporte público, né? E eu fui contrário, porque existem alguns serviços que são fundamentais e essenciais para a população. Por exemplo, dando um exemplo muito prático e muito simples, como você vai transportar os funcionários que abastecem os supermercados, os CEASAs, essa questão de necessidade básica da alimento. Então, seria uma coisa inviável paralisar 100% o transporte público. Então, houve uma preocupação, principalmente da Comissão de Transportes, de se ter uma fiscalização, uma atenção, um foco maior e cobramos a Secretaria de Transporte para que não houvesse, obviamente, aglomerações nos transportes públicos, né, de modo geral. E aí a gente falando da cidade, falando da questão de ônibus, né, de modo geral, do BRT, de vans e etc. Então, não houve e não tem a menor condição de se paralisar 100% o transporte público. Não tem como. Aí sim, de fato, a gente ia parar a cidade do Rio de Janeiro e não ia ter abastecimento de nada. Então, em relação a transporte, a nossa maior preocupação, efetivamente, é sobre aglomerações, a questão de você ter um ônibus climatizado, funcionando, porque você não pode abrir janela, os ônibus climatizados, você não tem como abrir janelas, então que os ônibus funcionem com ar-condicionado, para que o usuário, obviamente, tenha um conforto melhor. Efetivamente,
a Câmara Municipal se apegou nisso, né? Em momento algum, a gente tem cobrado em relação aos taxistas, aos aplicativos, obviamente, de andarem com as janelas abertas, enfim. A nossa cobrança no Legislativo tem sido em relação à Secretaria de Transporte na efetiva fiscalização. O sistema de transporte, como o Dr. Jackson falou, e aqui em nome de toda a equipe do Rio Ônibus, que está sendo guerreira nesse momento, de não deixar a cidade parar, de fazer com que hoje a gente tem números de aproximadamente apenas 15% da população está se deslocando, e a gente, como o Dr. Jackson bem levantou, a gente é responsável por 70% do transporte público no município do Rio de Janeiro. Para que esses 70% sejam deslocados diariamente, a gente emprega 26 mil famílias com empregos diretos e 70 mil famílias com empregos indiretos, o que significa mais ou menos aí uma população de 100 mil pessoas no nosso município que dependem do funcionamento do transporte público, dependem das empresas abertas, das pessoas se locomovendo, para que elas tenham um mínimo de condição de sobrevivência em casa, alimentação, emprego e segurança. Uma das principais medidas que foi tomada nessa última semana, que é uma medida que a gente vem estudando já há muito tempo e que Deus queira que ela continue, que a gente tire um aprendizado de toda essa catarse que a gente está passando e que ela perdure, que é o escalonamento de horário. Isso já acontece nas principais capitais e cidades do mundo inteiro, onde nem todo mundo, principalmente numa cidade que tem a geografia como o Rio de Janeiro tem, que é basicamente longitudinal, você não deveria ter a necessidade ou a obrigação de todo mundo sair às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar. Isso, por mais que você ponha frota na rua, o que só ajuda a encarecer o preço da passagem e a congestionar a cidade, diminui a qualidade de vida das pessoas e faz com que, em qualquer momento, seja nessa pandemia que a gente está vivendo, ou num momento natural da cidade, os ônibus andem com a capacidade acima da média que deveriam andar. Se você escalona esses horários, como, mais uma vez, copiando bons exemplos de outras cidades, as pessoas saem em horários diferenciados, você com muito menos frota, com uma passagem mais barata, com mais conforto para o usuário, consegue fazer a cidade se deslocar de um lado para o outro com mais assertividade, com mais economicidade e mais conforto para todo mundo. Eu acho que essa, por enquanto, foi a principal medida, mas não basta só a medida governamental, não importa de quem ela veio. É preciso que haja aderência também do setor do qual eu faço parte, que é o setor empresarial. As indústrias, o comércio e assim por diante, com todo o seu desdobramento, precisam entender que isso é uma medida que vai trazer saúde e benefício aos seus próprios funcionários. Bom, com certeza essa medida ela é de grande valia para evitar a superlotação nos sistemas de transporte coletivo, né? Normalmente, como é que se planeja, como é que se dimensiona um transporte coletivo? Para as horas de pico do sistema, nós estamos falando aí transportam-se normalmente entre 15% e 18% da demanda concentrada nesses picos, tá? Então, dimensionamento da frota, seja ele de ônibus, de trens, de barcas, seja o modal que for, ele é sempre dimensionado para essa hora de pico. Então, medidas como essa, onde você tenta escalonar a entrada das pessoas no trabalho, seja ela no comércio, na indústria, nos escritórios, etc., você consegue achatar e prolongar esse pico. Então, é muito parecido com essas medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde, da questão da quarentena, que é tentar evitar o pico dos pacientes para evitar o colapso do sistema de saúde, dos hospitais, etc. Então, essa medida no transporte coletivo ela é muito parecida. A ideia é tentar achatar esse pico, prolongar esse pico, reduzindo esse pico, de forma a você conseguir ter menos pessoas dentro dos ônibus, menos pessoas dentro dos trens, etc., né? E tem vários outros benefícios.
consequentemente, você vai ter menos superlotação nos veículos, menos congestionamentos nas vias, porque também as pessoas que não estão, não só do transporte coletivo, mas as pessoas que usam veículo próprio, também vão ter esse escalonamento, então vai ter menos veículo nas ruas, então menos congestionamento, menos níveis de poluição atmosférica, e consegue atingir produtividade do sistema de transporte coletivo, ela vai ser elevada. Então, benefícios são vários, inúmeros, tá? Para o sistema como um todo. Poluição ambiental, estresse, tudo reduzido, né? Exatamente, exatamente. E vai ser importante agora, assim como o Cláudio Calac falou, comentou, vários outros locais já adotam essa prática. Vai ser importante daqui para frente, agora, a gente fazer o acompanhamento técnico disso, não coletar dados de demanda, dados de velocidade do sistema, para a gente conseguir ter insumos para conseguir planejar os sistemas de transporte do Rio como um todo, não só do ônibus, mas isso vai interferir não só também no tráfego. Então, é importante a gente ter dados para conseguir, daqui para frente, conseguir equilibrar o máximo possível a demanda à oferta, né? Primeiro, só afirmar que esse decreto do prefeito também foi uma sugestão da Comissão de Transportes. Eu acho que a ideia do escalonamento foi uma das melhores decisões que o Executivo tomou, né, conforme a minha fala inicial, para evitar a aglomeração, tanto nos pontos de ônibus, quanto, efetivamente, o número de passageiros por cada ônibus. Eu sou favorável, eu só não consigo, eu quero coadunar com a fala aqui do Cláudio Leite, que a gente precisa ter uma análise agora, fazer um estudo analítico, técnico, porque isso vai envolver sindicatos, isso vai envolver empresariados, como é que as empresas vão se adequar a isso, como é que ela consegue mudar os horários dos funcionários. Falando diretamente do transporte, eu acho que é a melhor alternativa para a cidade do Rio de Janeiro, por todos os motivos que o Calac já citou e o Leite também aqui citou. Essa é uma ideia que vai beneficiar muito o cidadão carioca. Porém, é uma discussão muito ampla, é um debate muito amplo, porque envolve principalmente o empresariado, camarada que tem uma indústria, como é que ele vai dividir mais os horários, como diluir essas pessoas na prática. Apesar de eu concordar 100% com essa ideia, mas na prática, após essa pandemia, a população voltando ao normal, a indústria voltando ao normal, o comércio voltando ao normal, eu não sei como, ainda não consigo ver isso na prática, apesar de ser altamente favorável. A gente tem transportado, em média, e aí eu vou fazer uma ponte com o segundo assunto, a gente tem transportado por dia, em média, 15% da população que a gente transporta normalmente. Em números, isso dá quanto, Calac? Em números, isso 15%. A gente transporta por dia, vereador, uma ótima pergunta. Só no município do Rio de Janeiro. Hoje a gente está transportando apenas 15% disso. 600 mil pessoas. 600 mil pessoas, se a gente fizer em números redondos, apenas para facilitar a conversa. Cabe lembrar que desses 4 milhões, e mantendo a proporção para os 15%, 40% disso é gratuidade. Tem algum benefício de gratuidade. E também acho que não é o momento para a gente rediscutir isso. É apenas uma lembrança. Isso traz, obviamente, uma defasagem que a gente já vem discutindo há muito tempo, uma defasagem tarifária, o que já jogou as empresas no meio dessa crise numa situação muito combalida financeiramente pela falta de recomposição tarifária. Okay? Mas isso é uma coisa que está sendo discutida em outra esfera. Ao meu entender, jamais deveria ter sido judicializada, mas o que importa nesse momento, a nossa preocupação inicial nesse momento, fundamental é vidas, empregos e salários. Para que a gente mantenha isso, obviamente que a gente precisa das empresas, no nosso caso, ativas, funcionando,
E a gente vem conversando, obviamente, com todas as esferas de poder público, quer seja municipal, estadual, federal, legislativo, executivo e judiciário. Estamos pesquisando também o que eu assumo aqui o compromisso de enviar para a Comissão de Transporte da Câmara aos seus cuidados, assim como estou enviando também para o prefeito. A gente tem uma equipe que está levando as principais experiências de transporte no mundo, os principais exemplos de transporte no mundo, para o momento que a gente está vivendo. Então, a gente está o tempo todo acompanhando, vendo países, cidades e estados que já passaram pelo que a gente está passando, começando a passar, infelizmente, e para tentar aplicar aqui. Isso tudo está se transformando num material ao qual a gente vai encaminhar, aqui me comprometo a encaminhar para o senhor, assim como a gente está encaminhando também para o Poder Executivo através do nosso prefeito Marcelo Crivella. Esse quantitativo de 15% ele está muito concentrado apenas nos 2 horários de casa-trabalho, trabalho-casa. Ele não está diluído como os 4 milhões de pessoas costuma estar diluído ao longo do dia, ainda que respeitando a proporção que o Cláudio Leite falou. A gente tem um problema no Rio de Janeiro, que são os 2 picos de transporte. Essa solução é a melhor solução que a gente tem para o momento. O Jackson me fez uma segunda provocação aí junto com a sua. Você pode me relembrar, por favor, Jackson? Claro. Ar-condicionado, climatização, e o vereador Alexandre Esquerdo também nos provocou com relação à higienização. São os 2 pontos que falta a gente fechar aí, para não ficar nada sem resposta. Perfeito. A questão da higienização, que nesse momento, a gente falando de vida, ela se torna mais importante, né? A questão de higienização, a gente tem trabalhado muito forte nos terminais, embora sempre haja aqui um apelo embutido, não tenha dúvida, de que a gente sempre precisa de ajuda, tanto para higienização quanto para qualquer tipo de aglomeração, do apoio do poder público através de Guarda Municipal, Sete Rio, Polícia Militar e todos os agentes que possam exercer algum nível de segurança. Eu estava falando da questão de segurança pública pela aglomeração e da higienização, independente da melhor higienização que a gente pudesse ou possa fazer dentro das garagens ao sair do ônibus e nos principais terminais onde eles param. O mais importante do que a higienização do ônibus é a consciência do usuário, do nosso cliente, de que a asepsia que ele faz de casa até o transporte público e depois que sai do transporte público, com álcool gel, água e sabão, entre o transporte público e o seu local de trabalho, esse é a principal profilaxia que pode ser feita nesse momento. Independente, não adianta confiar, ainda que ele veja o ônibus sendo higienizado, não adianta confiar que aquilo ali será o suficiente. O mais importante é que, para que ele não transmita para um colega do lado, ele faça a sua limpeza antes de sair de casa e depois que sair do transporte público, primeira oportunidade que tiver, se não tiver um álcool gel no bolso, primeira oportunidade que tiver, faça a sua higienização e vá para o seu local de trabalho. Essa é a melhor recomendação que a gente pode dar nesse momento. Maravilha. O outro ponto, Calari, diz respeito ao ar-condicionado. A gente sabe, foi noticiado, houve uma determinação de que os ônibus andassem com... Para contextualizar para quem vai nos assistir. Houve uma determinação inicial para que as janelas dos ônibus andassem todas abertas, os ônibus climatizados, e houve uma discussão inicial sobre isso. Talvez se você pudesse apresentar um breve histórico e a situação atual, a gente possa, dessa maneira, responder à provocação do vereador Alexandre Esquerdo. Perfeito. Sem contextualizar em nomes ou governos, em datas, o que importa é que a população tenha ar-condicionado nos ônibus. Mas, fazendo uma breve linha do tempo, isso foi um acordo entre o poder público, entre o poder executivo e o Ministério Público, à época da derrubada da perimetral. Infelizmente, naquele momento, nós não fomos envolvidos nessa discussão. Nós que somos os concessionários e os adquirentes do equipamento ônibus, né, que sabíamos, sim, qual seria a velocidade de compra, qual era a capacidade, o reflexo tarifário disso, e tínhamos a realidade disso na mão. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de opinar naquela época, e isso teria trazido uma expectativa mais real à população e teria evitado uma série de desgastes para todos os entes. Okay? É claro que hoje não se discute que é essencial
que, principalmente nos momentos de verão, que haja um conforto maior através do ar-condicionado para o usuário. Agora, é claro que há de se respeitar também um contrato de concessão no que diz respeito à vida útil dos ônibus. Você não podia pegar num determinado momento, pegar um ônibus que custa hoje em média 470, 480 mil reais, pegar ele com 2 meses de uso e jogar fora, porque a nova determinação era um ônibus com ar-condicionado. Então, isso não existe em qualquer lugar do mundo. Também não tenho certeza que, à época, a intenção dos acordantes não foi essa. Entretanto, isso acabou gerando uma expectativa maior do que a capacidade de produção da indústria e maior do que a capacidade de capital que havia no mercado, né? E também não se revelou condizente com a velocidade e a modicidade tarifária que foi aplicada nos anos seguintes, né? Também não vou entrar aqui na discussão se a tarifa está alta ou está baixa por causa do nosso tempo, porque acho que isso não é o foro competente. Entretanto, tem uma série de medidas que poderiam ter sido adotadas junto com a climatização de frota, também visando o conforto do usuário e o conforto de quem paga a passagem. Lembrando que hoje 80% do Vale Transporte, do transporte público, é feito através do cartão Rio Card, que é dado pelo empregador. Então, a gente precisa que as pessoas continuem empregadas, empresas ativas, a gente precisa da manutenção do emprego para que essas pessoas continuem se deslocando de transporte público. E é claro que a gente precisa, aqui falo em nome do Rio Ônibus, que haja não subsídio, mas que haja sim interferência do poder público em todas as suas esferas para que a gente ache soluções para que quanto mais barato seja a passagem, mais pessoas andam, quanto mais pessoas andarem, isso é uma conta simples, mais barato consegue ficar a passagem para todo mundo. Ok? Esse é o objetivo final do transporte público para a população. Muito já se polemizou, já se politizou sobre esse tema, mas a verdade é que não interessa a ninguém, tenho certeza absoluta, que a passagem seja cara, não é esse o objetivo do negócio. O transporte tem uma função social incomparável, como nesse momento o transporte, como o presidente vereador Esquerdo falou, o transporte dos funcionários, dos agentes de saúde, é fundamental para a cidade. Ainda que não houvesse mais ninguém andando de ônibus na cidade, a gente precisaria estar ali com o que eu costumo, não brincando, mas costumo chamar honestamente dos nossos heróis, que são os nossos rodoviários, que estão o tempo todo dirigindo o ônibus, independente de quem sobe dentro do ônibus ou não. Eles teriam que continuar na rua transportando esses agentes de saúde, mesmo que somente a esses coubesse o transporte público. Desculpe, hoje, só para ficar claro para a gente aqui, hoje o percentual climatizado da frota de ônibus no município do Rio de Janeiro está em quanto? 80%. A gente 80% fez um acordo... da frota está climatizada. Isso. Tá. A gente fez um acordo já na gestão atual, trazendo, claro que todo o clamor social, toda a necessidade, impulsionado por muitas manifestações que a gente recebeu da própria Câmara dos Vereadores. Eu recebi cobranças e correspondências da presidência da Comissão de Transportes a respeito desse tema. E a gente depois promoveu, a gente chegou a ter uma reunião com o prefeito no centro administrativo. Calac saiu de novo a imagem. O presidente de montadora, o presidente de arroçadora e alguns diretores de banco, explicando exatamente qual era a capacidade da indústria, botando na mesa de forma transparente qual era a capacidade da indústria de produção, né, porque ela produz para o país inteiro, e um ônibus não é uma coisa que você compra numa prateleira, você tem que comprar o chassi, mandar encarroçar. Antes disso, vamos pressupor que você conseguiu o crédito bancário, que há muito tempo também o nosso BNDES, que financiava primordialmente o transporte público, ele já não direciona mais dinheiro ao transporte público há muito tempo. Então, isso é um processo que você leva de 90 a 120 dias entre a tua tomada de decisão e o ônibus está na rua, é um processo de aproximadamente 90 a 120 dias, dependendo da demanda do mercado. Então, são decisões que têm que ser assertivas e têm que ser bem embasadas. Aquele momento que a gente construiu o acordo com o poder público, eu reuni todos os presidentes de montadora, mais uma vez, e de banco, junto com o prefeito, e a gente montou um calendário factível, um calendário que previa a cada 6 meses o crescimento de 10% da frota, viabilizando, portanto,
que até o final de 2020 toda a frota tivesse climatizada. Aí sim a gente tinha uma meta transparente, assinada num documento por todas as partes envolvidas, poder concedente e empresas de ônibus, contrato de concessão, e com a correspondente também cumprimento pela prefeitura dos seus reajustes tarifários anuais, né? Que hoje a gente já não fala mais nem em reajuste, é recomposição inflacionária. Então, isso foi feito ao longo de todo, esse acordo já tem mais ou menos 1 ano e meio, e durante esse tempo todo, cabe lembrar que a gente entrou, quando eu assumi a presidência do Rio Ônibus, por exemplo, eu tenho um número de cabeça, por isso estou fazendo essa referência, nós tínhamos 40% da frota climatizada. E é bem diferente de um discurso do seguinte, não são viagens climatizadas, é frota, é ônibus que você pode contar na rua. E daí veio a decisão, inclusive, de mudar a cor dos ônibus, que era uma maneira honesta e transparente de mostrar ao usuário o seguinte, o ônibus que está com a pintura nova, necessariamente é novo e tem ar-condicionado. Então, o usuário, à distância, ele não tem, às vezes, acesso, não tem obrigação de adivinhar qual é o ônibus que tem ar-condicionado ou não. A partir do momento que a gente dá uma pintura diferente, à distância, o usuário do ponto consegue identificar e saber, sim, o contrato está sendo cumprido, alguém está cuidando de mim e esse ônibus tem ar-condicionado. Vou dar preferência a esse ônibus. Ok? E isso, claro que eu não estou entrando na condição, mais uma vez, na condição financeira da qual a gente já entrou nesse acordo. Mas a gente pulou de 40% de ônibus climatizados, que é mais importante, para 80% da frota hoje climatizada. Hoje, é claro que a gente está dando prioridade a atender a população. E, com 15% apenas de demanda, com 100% das despesas, porque a gente está honrando, na medida do possível, a gente já está no 3º acordo com os sindicatos rodoviários, para manter esses rodoviários empregados e manter o salário deles ativos, com agora a primeira vez que há um aceno de uma ajuda federal ao pagamento do salário desses funcionários, a gente está mantendo todos eles ativos. Então, a despesa continua a mesma para apenas 15% de receita. Isso é muito importante porque a cidade, eu tenho fé em Deus que a gente vai passar por tudo isso. Vai passar machucado, mas vai passar. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade para pensar qual é a cidade que a gente quer no futuro. Num futuro que eu espero que seja o mais próximo possível. E daí, então, vem a questão de economicidade tarifária, de distribuição maior de horários do transporte público, vem a questão da climatização de frota, que, obviamente, nesse momento, entre pagar o salário dos funcionários, presidente, ou entre pagar o salário deles e mantê-los empregados, ou comprar um ônibus, é claro que a gente vai optar em mantê-los empregados e pagando seus salários. Ok? E essa discussão talvez tenha que ser adiada, num percentual já muito menor do que era há 3, 4 anos atrás. A maioria desses ônibus hoje, pela falta de demanda, eles estão parados na garagem, mas o nosso desejo, claro, comercialmente até, é colocar esses ônibus todos com a frota 100% climatizada. Desde que, eu não posso não tocar nesse assunto, mas desde que a totalidade do contrato de concessão de ambos os lados, e aí eu peço também clemência ao Poder Judiciário para que ele compreenda o momento, em momento nenhum a gente desejaria, cabe aqui de forma bem clara e calma, nesse momento não cabe nenhuma discussão de reajuste tarifário. Okay? Não cabe. Eu estou aqui apenas comentando um assunto de futuro, da cidade que a gente deseja para o futuro. Então, para que a gente possa fazer esses investimentos, é claro que a gente precisa de uma cidade funcionando, das pessoas empregadas e da tarifa mais justa possível. Ok. Presidente Kalak, obviamente que as empresas vão sofrer um impacto econômico muito grande, tendo em vista que vocês estão transportando 15%, e desses 15%, 40% com gratuidade. Você falou uma coisa muito importante que nos preocupa, é a manutenção dos empregos desses funcionários. Eu acho que isso tem sido uma questão primordial. Houve redução salarial nesse acordo do sindicato,
vocês chegaram ao que? Houve uma redução de 30%, 50% do salário, ou vocês ainda estão mantendo o salário dos funcionários? Perfeita pergunta, presidente. Houve primeiro, na verdade, mas aqui não é o fórum de críticas, e sim de compreender, houve uma demora do Poder Público Federal no sentido de responder, e eu sei que o setor de transporte, embora tenha uma grande relevância para o país, mas não é o único setor a ser atendido. Mas é o momento que, sim, a gente precisa de ajuda e orientação do Poder Público Federal. Houve uma relativa demora dele numa resposta em como poderia nos auxiliar, e isso a Associação Nacional de Transportes Urbanos, a NTU, está trabalhando em Brasília junto ao Congresso Nacional. As medidas foram anunciadas, mas houve uma pequena demora entre o anúncio da medida e como praticá-la. O Sindicato dos Rodoviários também, eu acho que esse momento está sendo um momento muito importante das pessoas fazerem uma reflexão do seu posicionamento como homem, como cidadão, como ser humano. O Sindicato dos Rodoviários tem se posicionado também muito, muito bem, no sentido de nos procurar, sentar na mesa e propor soluções. A gente aqui, município do Rio de Janeiro, que é pelo qual eu posso responder, não praticou até o momento nenhum tipo de demissão em massa. A gente está preservando o máximo possível de empregos. E o que a gente tem buscado, como eu lhe falei, a gente está no terceiro auditivo ao acordo coletivo, à convenção coletiva. O primeiro previa sempre correspondentes, 33% de redução salarial com 33% de redução de jornada, né? E aí a gente trabalhava com escala e assim por diante. O segundo acordo a gente já partiu para 50% com 50%, mas já de olho no anúncio de uma medida provisória que havia saído, né, sabendo que em algum momento a gente estava buscando a recomposição salarial desses funcionários. Não há o que reclamar, porque todos eles continuaram trabalhando, todas as empresas continuaram pagando os seus salários e todos eles compreenderam o momento, porque eles, mais do que ninguém, estão vendo quantas pessoas normalmente eles transportam e quantos estão transportando agora. Eu tenho até vídeos muito, lhe confesso, muito emocionantes, muito tocantes, que eu tenho recebido de motoristas de rodoviários, porque aí tem o motorista, tem o pessoal da manutenção, tem o pessoal da limpeza, do escritório e assim por diante. Tenho recebido muitos vídeos que têm me tocado muito, têm me feito trabalhar diuturnamente por causa deles, de funcionários apoiando as suas empresas no sentido de estão vendo quanto realmente o que está acontecendo. E cabe lembrar, vereador, que a gente já entrou nessa pandemia, não é culpa dela, ela só agravou, a gente já entrou estupidamente combalido. O contrato de concessão tem 10 anos e já seria natural que ele fosse rediscutido, né? Uma coisa pactuada 10 anos atrás, é natural que eles, de tempos em tempos, é até uma previsão contratual, deveria de ser de 4 em 4, mas falando de uma maneira geral, tem 10 anos já deveria ter sido momento de rediscussão, né? Mas a gente não praticou, respondendo a sua pergunta, nenhuma demissão em massa, como eu tenho visto acontecer em outras cidades e outros estados. Com essa vinda agora, na prática, da ajuda do governo federal, que a gente também está correndo, mas está com problemas no site do Ministério para poder fazer o cadastramento de todos os rodoviários, a gente conseguiu fazer um acordo conforme determina a medida provisória. A gente adequou o contrato de trabalho via sindicatos rodoviários à medida provisória, fazendo com que a gente pague 30% do salário e o restante seja subsidiado, subvencionado pelo seguro-desemprego. Para isso, a gente tem um processo burocrático. Todos os DPs estão funcionando, todos os que eu tive contato, pelo menos, estão funcionando durante o feriado, para cadastrar os funcionários a tempo e a hora. O único problema é que, realmente, o sistema tem caído muito. Então, Calac, hoje a redução foi de 30% do salário, porque você tinha falado que numa segunda etapa era 50%. Isso. Hoje a gente está pagando 30% do salário e o governo, com o seguro-desemprego, está completando. E o funcionário... Hoje se paga 30% do salário. Perfeito. E que foi a última coisa, você falou de três conversas, essa foi a terceira. Tá. Primeiro a gente pagou 66, depois pagou 50 e agora está pagando 30. Só que agora ele vai receber, na maioria dos casos, 100%. Falando do rodoviário, ele vai receber 100% do seu salário, sendo 30% dos cofres da arrecadação das empresas de transporte e os outros 70%, em média, da faixa salarial do seguro-desemprego. Então, ele vai ter
diferente dos outros acordos, ele vai ter agora 30% de carga horária para 100% do salário recebido. De renda, né? Ótimo. De renda. É o principal para a gente. Mantendo, vereador, desculpa, uma coisa que é essencial para ele nesse momento, mantendo durante todo esse período todos os benefícios a que ele tem direito, e aí o principal deles que eu estou me referindo é a cesta básica para ele botar alimento dentro de casa. Obrigado pelo convite. Eu acho que é muito importante esse debate, porque esclarece principalmente a população da nossa cidade. Desde que a gente assumiu a Comissão de Transportes há 3 anos, nessa legislatura, a gente tem tentado trabalhar com muita lisura, de forma imparcial e tentando ajudar a todos os modais, né, da nossa cidade. A comissão está sempre aberta, né, sempre aberta a debater, a discutir. Já tivemos diversas audiências públicas com o objetivo de encontrarmos juntos, né, poder executivo, legislativo, empresariado, sempre buscar o melhor transporte para o cidadão carioca. Não vai aqui nenhum tipo de discussão, a gente não entrou nesse assunto sobre valorizar quanto custa a passagem, se está cara, se está barata, mas eu coaduno com essa ideia do Calac, de que a gente sempre tem que buscar um preço justo, né? Um preço viável, onde possamos ter a sustentabilidade das empresas, diretamente os empregados, né? Que é os empregos, e trazendo o máximo de conforto, como diz Calac, que a gente transporte a saúde pública. Então, deixar aqui a comissão 100% à disposição. Bom, a minha mensagem final é para que, independente do transporte público, é uma mensagem mais pessoal, para que todo mundo se cuide, para que todo mundo preste atenção nos cuidados básicos de saúde e para que a gente saia disso com uma lição, pelo menos eu estou saindo com uma lição de muito mais humanidade, de amor ao próximo, de diálogo, de humildade, de que a gente está percebendo que a gente é muito pequeno ante isso tudo que está acontecendo. Bastou 5 minutos para o mundo inteiro parar. E me colocar mais uma vez à disposição do presidente da comissão, do vereador Alexandre Esquerdo, para diálogos construtivos. E uma última lembrança que eu acho muito importante, que eu tenho feito alguns vídeos, alertado a população. Eu tenho um pai de 90 anos de idade que eu já não vejo há 2 meses, porque eu pretendo que ele ainda tenha bastante tempo de vida. E grande parte dessa, e não é um comentário financeiro, mas sim de saúde pública, grande parte dessa gratuidade que eu tenho visto nos ônibus no dia a dia na rua, eu infelizmente tenho a obrigação de sair todo dia para trabalhar, é de idosos. E aí não está me preocupando se eles estão pagando ou não passagem, mas está me preocupando a quantidade de idosos que estão circulando no transporte público por dia. E aí eu peço aqui meu apelo, por favor, fiquem em casa, deem o exemplo aos seus filhos, aos seus netos e cuidem para que as suas vidas sejam o mais longevas possíveis junto às suas famílias. Obrigado, Vereador, muito obrigado por senhor nos dar essa atenção nesse momento. Gostaria de agradecer a todos. Acho que é importante essa iniciativa do Rio Ônibus em fazer esse debate, botar personalidades que são importantes no município do Rio de Janeiro para falar sobre o assunto, para discutir um pouco sobre o assunto. Da parte técnica, vamos realmente continuar aí coletando dados, fazendo acompanhamento diário que está sendo feito com relação a como está o andamento da demanda, do empenho da frota nas ruas, para sempre tentar equilibrar aí o máximo possível dentro das regras e colocações que estão vigentes no momento, né? E gostaria também de reforçar um pouco essa colocação do presidente Calac com relação aos idosos e a todos possível ficar dentro de casa, ficar reclusos nesse momento, porque é importante realmente agora é a saúde, é a gente conseguir manter o máximo de pessoas sem a contaminação por esse vírus, né? Para que o mais rápido possível a gente possa voltar à normalidade.